Olá pessoal, vim aqui, já tomei uma aguinha agora, acabei de tomar uma aguinha, aguardando a Rosana, né? Enquanto isso, vou falar um pouquinho dela, né? Giana, bem-vinda. Ah, o que eu vou falar da Rosana? Dispensa comentários, né? Ela é uma pessoa que me conhece há muito tempo, né? Já faz, sei lá, faz uns 20 anos, eu acho, coisa pouca. É uma pessoa muito bacana, uma pessoa que agrega muito, tá? É, e dispensa comentários, como vocês viram na postagem, né? Ela atualmente é empresária, a gente tem muito chão aí para muito chão não, a gente tem muita coisa para ganhar aí e agregar, né? Bem-vindos aí o pessoal que está entrando, Felipe, Kelinha, Gabriel, Paloma, bem-vindos todos. Aguardando a Rosana entrar. Vamos lá. Vou chamar aqui, né? A Rosana, ela é uma empresária, tá? Ela hoje atua, dentre outras coisas, dando palestra. Vocês me ouvem bem? Me deem sinal, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu acredito que sim, mas ai, que bom, Kelinha, que bom. Voltando, né? A Rosana trabalhou por muitos anos no mercado de seguros, tá? É, vai aí, sei lá, uma larga, não sei quanto tempo exatamente, mas ela já tem uma grande experiência inclusive como executiva. Ah, ela chegou. Chamando. Rosana, estou te colocando já, tá? A Rosana, voltando, né? A Rosana trabalhou por muitos anos no mercado securitário, inclusive como executiva, né? Da Mapfre Seguros. Hoje ela é sócia-diretora da Ciclos Consultoria, que atua aí dentro do desenvolvimento humano, trabalhando aí com várias empresas, né, nos seus cases, e tem muito a agregar para todos nós, né? Palestrante, né, além de tudo, professora universitária e tantos outros adjetivos aí que dispensa comentários, né? Bem-vinda, Rosana. Obrigada, Igor. Oi, pessoal. Vou chegando aqui. A gente realmente tem o desafio de viver a Covid-19 e estar vivo para vencer, né? Esse pós-Covid. Então, eu gostei bastante, Igor, desse convite, dessa reflexão, porque eu acho que ela é extremamente oportuna e a gente precisa, de fato, tornar isso um assunto, né? Para saber se nós estamos no Hum, caminho de nos mantermos vivos, isso em todas as áreas, financeiramente, é, psicologicamente, dos relacionamentos. Então, eu quero te agradecer muito. Eu coloquei lá no meu post que eu tenho um carinho enorme por você e admiro o seu trabalho. Pude ver uma grande parte do seu desenvolvimento e, assim, eu admiro muito você e desejo o melhor para sua vida e que essa live seja impactante e agregadora para todos nós. eu que agradeço. É uma honra, né, saber tudo isso. Gostoso, né? Às vezes a gente passa tanto tempo com a pessoa e às vezes não tem oportunidade, né? Fica aí a dica, eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer mais vezes, de realmente valorizar as pessoas e a gente já valoriza, mas expressar um pouco mais, né? Expressar um pouco Exatamente, mais, eu acho que é legal a gente pensar assim. exatamente. A gente, eh, né, a Rosana me viu adolescente, né? Não sei se Verdade, verdade.
me viu adolescente, me viu crescer aí, e hoje a gente está bem distante, né? 2.600 quilômetros, mais ou menos. Para quem está chegando agora, a Rosana é lá de São Paulo, né? E A cidade em que eu cresci, né? Nasci e cresci, né? Melhor dizendo. É uma cidade que a gente não para. Às vezes a gente não eu tô para aqui para ir procurando ver. meu arquivo, que é a minha cola aqui, ó. Ah, mas é ótimo. Uma colinha sempre é bom. Com Eu, certeza. ó, olha aqui, ó, para É isso anotar. mesmo, é isso mesmo. E assim, a gente tem visto realmente muitos desafios surgindo, né, com a Covid, né? E aí em todos os sentidos, né? E em todas É, as áreas da economia, as áreas pessoais, né? Sobretudo pessoal, com porque não é certeza. fácil ficar em isolamento. A gente nunca parou para reparar, né, o quão precioso é justamente ter coisas tão simples, tão aquelas coisas que a gente achava que eram amenidades, que eram muitas vezes até supérfluas, né? A gente pensava que era supérflua, Verdade, né? verdade. A gente ainda não tem a real dimensão, muitas vezes, do que as coisas mais singelas, do que as coisas mais simples podem trazer, desde lição, desde compartilhamentos e tudo mais, né? E aí a gente, olhando hoje, né, se a gente for olhar para 2019, a gente teve muitas coisas em 2019, 2018, mas a gente foi muito provado agora em 2020, né? Parece que, Bom, não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu tenho a sensação de que nesses 4 meses, né, mais ou menos 4, 5 meses, que a gente está vivendo aqui no Brasil a Covid, a gente parece que viveu 10 anos, né? é verdade, é verdade. E ao mesmo tempo passou tão rápido e passou tão. A sensação do tempo, acho que ela mudou, ela oscilou. A nossa percepção do tempo. O tempo não Exato. parou, não pediu passagem, ele foi acontecendo. Mas realmente a percepção do tempo, para nós, eu acho, pelo menos para mim, ela é bastante oscilante. Então, há dias Verdade. que, poxa, passou rápido, foi muito legal. E há dias que você fala, meu Deus, né? Quando isso vai terminar? Acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Não, e Você a falou gente está assim, vivendo momentos diferentes, porque, por exemplo, aí em São Paulo vocês estão vivendo já um abrandamento, né? A Fortaleza está vivendo um abrandamento das regras, né, de isolamento, e aqui, por exemplo, em Juazeiro, a gente está vivendo o oposto, a gente está vivendo o contexto de necessidade de fechamento, porque subiu mais de 400% aqui em Juazeiro, né? Inclusive foi noticiado isso hoje à tarde pelo jornal Hoje, por exemplo, né? não, e assim, eu acho que a gente tem vários pontos para conversar. E a ótica que eu quero trazer para nós, que é até a ótica da minha vida, assim, é pensar um pouquinho em nós como seres humanos, mas também focar nas nossas relações e nos resultados que a gente busca de cada uma dessas relações, né? É óbvio que quando a gente vê qualquer pessoa comparando vida e economia, são coisas que não se comparam, porque nós precisamos das duas, e é óbvio que se eu tiver que comparar, eu tenho que pegar o que precede a economia, que é a vida. Ainda que a falta da Uhum. economia ou um desastre na economia possa também matar. Né? Então, assim, eu fico até lisonjeada de tantos doutores estar entrando aí, tem muito advogado, muita advogada. Tem Eu amo essa bastante. raça, viu? Tenho muito carinho por vocês. E Eu olha, amo... tem de diversos segmentos, viu? Não Tô é só vendo. dentro de uma área ou outra. Por exemplo, tem advogado aqui que eu já vi da área da saúde, que advoga dentro aí do direito médico, tem Olha que legal. tributarista, tem de todos os segmentos da advocacia, né? Porque a gente pensa a advocacia muitas vezes dentro de um contexto muito genérico, e a gente É também verdade. tem as especificidades de cada área, né? Isso. Então, o que a gente quer conversar um pouco hoje é realmente trazer para o nosso mundo. Ok, a gente vai falar de um panorama, a gente vai falar de um todo, até para a gente se situar. Mas a ideia, para a gente saber se essa live foi um sucesso, se valeu a pena as pessoas terem investido o seu tempo para assistir ou para encaminhar para outras pessoas, né? É que assim, a gente saia daqui se percebendo nesse todo. Isso Se, não é se egoísmo. autoconhecendo, né? Isso, como eu estou reagindo, como eu preciso reagir, o que de fato está me contaminando e o que está me contagiando.
Porque, de fato, eu assisti outro dia, já tem um tempo, acho que foi logo no começo, ele era um pernambucano, eu tenho muito carinho, minha mãe era pernambucana e meu pai é baiano, né? Então, eu entendo bem essa quentura gostosa das relações humanas, né? Eu tive esse privilégio de ser criado por uma família que expressou emoções. Isso, para mim, é um privilégio. E fico muito frustrada quando não consigo inspirar pessoas a isso, porque também não é fácil, para quem não viveu esse contexto, né? Também não é fácil. Então, quando a gente pensa em nós, tem duas maneiras de pensarmos em nós. Egoisticamente, que é a maneira nociva de pensar em nós. É a parte que a gente está doente. O egoísta, ele é um doente. Eu não estou justificando o egoísta, não. Eu estou dizendo que egoísmo é quando a individualidade ficou dodói e não recebeu tratamento. Porque a Uhum. individualidade é a parte saudável da gente olhar para nós, para a E gente muitas mesmo. vezes a gente não sabe esse contexto onde que a linha divide o egoísmo da individualidade, né? A gente, Isso. num contexto geral, a gente tem muita dificuldade de estabelecer aonde está esse limite, né? Não, e você me fez pensar agora uma outra correlação tênue também. Individualidade, egoísmo e o outro, a empatia. Exato. Como é que eu contrabalanço para ser empática, mas também para não me abandonar? Eu vejo que em algumas situações nós estamos perdidos em nós mesmos. Perdidos. Ou seja, a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem pedir ajuda. E eu tô falando de gente que estuda, gente que, sabe, se formou, gente que tem uma vida bem-sucedida. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de bem-suceder. São pessoas que conseguem ter tranquilidade, um conforto gostoso. Porque eu acho que isso também é repensar pós-Covid. Que vida Uhum. próspera é essa que eu desejava e que eu desejo, né? É que Então, muitas vezes dentro da nossa sociedade a gente tende a fazer o quê? Levar o contexto de prosperidade para uma questão pecuniária, doentia, dinheiro, né? doentia. Doentia. Então, eu acho que a gente pode pegar essa metáfora e caminhar com ela para os nossos assuntos, né? Porque o seu mundo pós-Covid, o meu mundo pós-Covid. Então, nós estamos no durante. Um durante que a gente não sabe quando vai acabar. É óbvio que as estatísticas apontam, né? Aqui em São Paulo, nós já estamos vivendo o oposto de começar a abrir, mas dá uma insegurança enorme, sabe? Ao mesmo tempo que há uma necessidade de voltar para que algumas partes do comércio sobrevivam mesmo. E eu não estou falando só do comércio lá, estou falando de famílias que sobrevivam com este comércio. Nós ainda estamos sem imunidade, né? Sem imunidade. Então, a Covid, ela E é veio. interessante também, fazendo um parêntese também, e aí já com os contextos que a gente já tem apresentados aí, que, por exemplo, em março eram impensados até então, né? Hoje a gente já tem uma vacina em teste, a segunda teve autorização, né, ainda, e ainda existe uma terceira que, se eu não me engano, teve autorização hoje da Anvisa, e isso gera muita expectativa também, tanto no campo científico, né, que é quem vai pesquisar, quem vai fazer. Eu estava vendo até uma notícia, acho que da BBC, de um brasileiro que dorme 4 horas por noite Eu lá em compartilhei Oxford. hoje. Eu compartilhei também. Ele é um dos responsáveis em Oxford, né? Isso. E a gente vê a tamanha expectativa que se tem. Então a gente tem o medo e também tem a expectativa. A gente tem dialogando aí esses É. contextos do receio, mas também a gente está vendo forças para buscar um motivo, um porquê. Eu lembro uma vez, e aí e isso não sei se você se recorda, de uma vez que você estava ministrando na igreja, uma pregação tua, e uma frase tua que me marcou muito, até hoje, né? Isso tem, acho que o quê? Deve ter algo em torno de pelo menos uns 10 anos, né? Quem tem um Uau, porquê sobrevive a qualquer como. Você, perfeito. inclusive, falou sobre algumas pessoas que. Acho que isso foi uma frase que você viu num livro, não me Do Viktor recordo. Frankl, que eu até indico esse livro para você. Você tem que ler esse livro do Viktor Frankl, que é um psiquiatra alemão que sobreviveu, psiquiatra judeu que sobreviveu ao nazismo. Então, ao campo de Isso. concentração. Quem tem o porquê suporta quase qualquer como, ele falava. Porque ele colocava na mente dele uma visão futura, onde ele pudesse ancorar a sua esperança. Você tocou num assunto bem interessante. Bem interessante.
Né? Você quer comentar alguma coisa dessa frase? Eu posso pegar o gancho. Pode pegar. Então, olha Desculpa, só. desculpa do parêntese, mas é que eu acho que tem Não, tudo a ver. para com isso, assim que é gostoso. Assim que é gostoso, né? Eu acho que isso da live é muito legal também, né? Essa solidariedade, essa humanização de não ter que estar tão perfeito, sabe? De não ter que estar tão arrumadinho, tem que estar funcionando, tem que estar legal, mas não tem que ser demais, né? Então, olha só, Uhum. o contexto Covid, ele colocou a gente dentro de casa, só que a gente não se preparou para vir para casa. Olha que absurdo. A gente não se preparou para passar essa quantidade de horas dentro de casa. Então, nós temos o acúmulo do espaço, nós temos o acúmulo da chatice das pessoas, nós temos o acúmulo do Mas isso é serviço normal, das né? Quem pessoas, nunca? sabe? Nós temos o acúmulo de tudo. Então, assim, estamos com os nervos à flor da pele, até os mais calmos. Eu me considero uma pessoa calma, mas eu tenho percebido Eu alguns nunca tive destemperos, fora do centro, né? então, Mas eu tenho estado destemperado algumas vezes, isso me faz mal e faz mal aos outros também. Mas eu é, também sou normal. Também acho que, né, não tô colocando isso como muleta, mas é um cenário que a gente foi afetado. Então, exatamente. dentro desse cenário, a realidade de cada casa. Há uma frase que, infelizmente, eu não lembro quem falou, mas eu já me apropriei dela e estou disseminando. Se você souber quem falou, me conta para eu contar o autor, tá? Pode Estamos, deixar. estamos todos no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Eu Ah, achei eu vi essa frase sensacional. demais, demais, demais. Eu não me recordo o autor, mas eu vi e foi muito difundida, inclusive na internet. E eu aproveitei esse conceito desta frase, comecei a trabalhar algumas ações de treinamento e desenvolvimento, primeiro para a gente poder entender que recursos fazem a gente reagir diferente. Né? É uma coisa, é estar dentro de casa numa situação A, outra numa situação B. Infelizmente, índices ruins se elevaram, como a solicitação de divórcios, como as denúncias à violência à mulher, né? Violência Então, doméstica e assim, você vê eu no último, acho que foi no último ano, no último semestre, se não me engano, de faculdade, eu me admirei, porque assim, eu fui fazer estágio em prática real criminal, né? E eu não esperava que houvesse, assim, eu sabia que era bastante, mas eu não esperava que fosse tanta, porque era assim, isso porque uma parte da Defensoria Pública vinha para a gente fazer as peças, então tinha mais lá na Defensoria, inclusive, e algumas vinham para a gente. E eu me admirei de ver a quantidade de procedimentos que a gente tinha que fazer para justamente gerar, inclusive, a possibilidade de observância das normas que existem aqui, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, audiência de custódia. Eu peguei um caso, por exemplo, dentro do âmbito de violência doméstica, que havia 45 dias o indivíduo preso sem ter tido audiência de custódia, quando existe uma norma que diz que tem que ser em até 24 horas. quantas violações, né, de direito, Exatamente. quantas violações de direito. E isso, a gente vai percebendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. Então, hoje, a saúde mental é o tópico número um em qualquer camada da sociedade, tá? Alguns conscientes disso, outros não. Eu atuo com inteligência emocional há vários anos, né? Sou apaixonada por esse tema. O Daniel Goleman é uma das referências nisso, mas eu nunca tinha usado, até a Covid, a, 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 a expressão saúde mental. Porque isso nunca foi falado no âmbito, pelo menos eu nunca ouvi. Talvez as pessoas da área da saúde já falavam sobre isso, né? Ou falavam num contexto de cuidar de alguém que não está legal. Mas agora, as corporações, as relações humanas, a saúde mental se evidenciou ao patamar que ela sempre teve e nunca foi vista. Porque sem Sempre foi saúde mental, negligenciada, né? negligenciada, foi, sabe, colocada de lado, foi. Acho que a ignorância também nos levou a isso. Então, por várias razões. Então, hoje, se você vai pensar em desenvolvimento em pós-Covid, aqui vai a primeira dica, que talvez não seja novidade, mas eu não sei o quanto as pessoas que estão aqui ouvindo, assim como eu e você, estão conseguindo colocar isso com patamar de prioridade. Então, um outro conceito legal para a gente pensar. Tem o que eu acho importante e o que eu dei importância. São coisas muito Uhum. distintas. Então, eu dou importância para minha família.
eu acho importante a minha família, eu tenho dado importância a ela. Então, assim, são coisas diferentes, porque a importância, dar importância é a prática de um conceito. Eu Uhum, aprecio conceitos, eu acho que a gente se move por conceitos, né? Porém, o conceito, a grande sacada de um conceito é eu conseguir praticá-lo e ele dar eco e conexão com a minha vida, né? Aí, exatamente. a própria Camila, né, a doutora Camila está aí também, né? É um tema que envolve bastante preconceito, né? Muito preconceito. Muito, Então, muito. assim, se eu tô com dor no braço, ok, eu vou ao médico. Mas a minha alma dói, eu tenho que esconder, tá? Eu tenho que esconder. E agora eu não sei o quanto de preconceito a gente se livrou. Que eu acho que essa é uma lição para o pós-Covid. Será que a gente está dando uma de bonzinho ou a gente está realmente se transformando? Sabe? A gente está ao imperativo, a de fato um chacoalhão. Ia comentar e acabei esquecendo que eu fiz um treinamento, e eu vou depois contar essa questão de desenvolvimento durante a Covid para o pós-Covid, e foi até um nordestino que falou uma coisa muito legal, um cara um bam da criatividade. Ele falou assim, Deus olhou para a Terra e falou assim, eu vou dar um reset nesse povo. Né? E pum, deu um reset em todo mundo. E eu falo carinhosamente desse sotaque, porque está no meu sangue, viu? Falo carinhosamente mesmo. E aí a gente fala, é verdade, deu um reset. Só que assim, quando voltar ao normal, e eu quero falar sobre o novo normal também, que já chegou, né, que é um novo normal, todo anormal, né? Exatamente. O quanto a gente realmente está investindo na nossa estrutura para mudar o que é necessário. Então, a primeira Exatamente. dica é como está a nossa saúde mental e a saúde mental de quem a gente convive. Hoje eu estou cheia das frases, viu? Eu estou inspirada. Não, tranquilo. Tem uma outra frase que fala assim, tá fazendo Inclusive uma sentido, observação gente? que eu achei bem importante aqui, que é a, deixa eu ver quem foi. A Tem Elaine até Alves a falou: Matilde da Espanha aí ouvindo a gente. Um beijo, olha, Matilde. bem-vinda, internacional, ó. Isso aí. Ó, a Camila Torres, que é uma amiga minha, da E Rosana minha também, também. né? Não, eu sei, eu falei da Rosana E minha também. também. Ela está falando que é um tema que envolve vastamente o preconceito, que demonstra também a vulnerabilidade e fraqueza no olhar de alguns, né? E a Elaine, ela estava dando um dado muito importante, que a procura por terapia aumentou. Se eu não estou enganada, Elaine, mais de 300%. Uau! 300%. Né? Até porque eu acho que algumas coisas, aí vocês, os doutores de plantão e as doutoras, a legislação teve que aguentar isso, né? Porque, ó, há uns 5 anos atrás, eu fui contratada para fazer uma palestra num grande grupo espanhol aqui no Brasil. Não foi a MAF, foi um outro grande grupo espanhol. E eu falei sobre flex working, sabe? Que era o começo de quem será que fará home office? Quem pode, quem não pode? A A legislação não própria deu esse. legislação, olha só que interessante, né? E aí, fazendo um parêntese. Salvo engano, na reforma que houve, na reforma trabalhista que aconteceu, se não me falha a memória, foi em 2017, 2018. Quem puder aí, de repente, me confirmar, pode fazer aí nos comentários. Ela começou a disciplinar o teletrabalho, porque o teletrabalho ele não era disciplinado legalmente. É isso Ele era mesmo. muito por decisões, né, decisões de jurisprudência. Né? Muita A gente subjetividade, tinha faltava muita muito. subjetividade, né? Exato. E aí agora, com esse disciplinar, e aí você vê, desde o contexto da lei propriamente dita para todo mundo e até mesmo os órgãos públicos, porque começaram a sair normatizações de Tribunal de Justiça, de tribunais regionais, federais, Ministério Público, tanto federal quanto estadual, já para disciplinar a temática. E eu estava vendo, eu não me recordo qual é o órgão, mas teve um crescimento de produtividade muito grande. Se eu não me engano, foi o Tribunal de Justiça aqui do Ceará. E o Tribunal de Justiça daqui por vários anos, inclusive, teve um desempenho muito aquém dentro do contexto CNJ, né? CNJ quem fez isso, e está experimentando uma alteração nesse sentido e hoje ocupa a 10ª posição dentre os tribunais mais produtivos do Brasil. Tá vendo? Ou seja, pós-Covid, aí você já trouxe para a gente uma realidade pós.
o trabalho remoto já faz parte de nós, tá? Já faz parte de nós. A legislação está se adaptando, está reconhecendo pontos importantes. A tecnologia está auferindo pontos de controle para questões trabalhistas. Eu me senti uma advogada agora, gente. Olha aí, ó. Falei bonito, não falei? Falou, Não, falou, falou. eu me sinto muito orgulhosa quando alguém pensa que eu sou advogada. Nossa, Rosana, você é advogada? Eu não sou, mas olha, eu admiro muito. Aliás, advogados e psicólogos estão sempre no meu radar da admiração. Então, olha só, Igor. No novo normal, que já começou, não é só com a retomada, ele já começou, não há mais online ou offline. Não é on ou off, é on e off. Tá bom? Então, olha para a sua vida um online. Na sua lifeline, você tem que ter ações online e ações offline. Os dois são importantes. O que a gente vai ter que aprender? Eu não sei se a gente já sabe, tá? Quando on e quando off, tá? Porque a gente fica o tempo todo nesse celular on e depois não é produtivo como precisava ser. O celular agora está sendo uma mão na roda para todos nós, mas ele ainda está abusivo. Ele não, nós estamos permitindo que ele seja abusivo para nós. Só que as tendências de marketing diz que tudo estará na palma da nossa mão. Tudo, quase tudo, né? Tudo é muita coisa, né, gente? Se a gente for analisar, a gente já tem, né? Porque, por exemplo, a gente já consegue fazer compras pelo celular, né? Seja por aplicativo, seja pelo site da loja, que ainda eventualmente não tenha, mas a gente já consegue, né? Desde compras de materiais de grande custo, né? E aí carros, ou até mesmo uma coisa simples, né? O supermercado. A gente já consegue fazer isso por meio, inclusive, de muitos aplicativos, né? Não, E sem a necessidade de sair de casa, on e off. Sei que você contou um negócio muito legal. Você trouxe uma coisa muito legal. Por quê? A gente já está fazendo compra pela internet. Eu já fazia há algum tempo. O Bergamini aqui da Zona Norte, em São Paulo, é muito legal. Ele já vinha com essa iniciativa e acelerou. Só que o que você vê? Pessoas particulares de máscara entregando para mercados que não tinham. Então, enquanto uns têm o site, o outros têm o WhatsApp. Então, exatamente, as pessoas tiveram que se movimentar rapidamente. Então, provavelmente, elas vão ter que se fortalecer para gerar isso sistêmico, porque também não vão se sustentar se for uma coisa assim tão caseira. Eu não digo que é amadora, tá? Porque, mediante a crise, eu acho que tem gente que se superou demais para poder abastecer as famílias, principalmente na área da alimentação. E eles estão de parabéns mesmo. Aí, deixa eu só fazer um gancho rapidinho aí, que você falou uma palavra que é chave também. A gente aí tem o contexto de sustentabilidade, que muitas vezes é levado só para o contexto ecológico, mas que, na verdade, não é só ecológico. A gente tem o contexto ecológico, a gente tem o contexto... quando a gente fala de meio ambiente, inclusive, né, a gente tem várias esferas de ambiente e meio ambiente. Meio ambiente urbano, meio ambiente rural, meio ambiente organizacional. E ainda... E isso já era reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal há algum tempo, tá? Eu vou falar agora. Meio ambiente virtual, inclusive decisões do STF de algum tempo já, salvo engano, uns 7 a 10 anos mais ou menos, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal discutindo e falando, reconhecendo o meio ambiente virtual, né? E aí, dentro desse contexto, a gente pode tratar aí as questões da sustentabilidade, que é bem ampla, e a gente não fala só no contexto ecológico, em vários outros contextos. Eu vou colocar aqui, não foi tudo, você me fez lembrar que eu revisitei a minha missão recentemente. Pessoal, né? Pessoal, eu coloquei aí, vou colocar outro pedacinho, porque tem a palavra sustentáveis, ó, aqui não vai tudo, né? Ó, você gruda lá negócios e negócios, né? Então, inspirar pessoas a engajarem-se de forma plena aos seus propósitos, essa é a minha missão de vida. Contribuir com excelência e respeito para que se conectem a si mesmo, tá? A outros e atuem com eficácia nas empresas e nos negócios que as representam. Ah, peraí, deixa eu pôr outra aqui. Que as representam. Desta forma, entreguem resultados sustentáveis e realizem-se simultaneamente. Então, a sustentabilidade, ela que nunca deveria ter saído do meio ambiente, ela vem para cá um pouquinho, ela tem que continuar lá,
como você falou, mas a gente precisa entender o seguinte, o que é sustentável? Aquilo que se mantém vivo e tem recursos para gerar recursos. Isso é sustentável. Aí eu te pergunto, como é que está a sua saúde? Ela é sustentável? A tua Bem emoção isso. é sustentável? Ou seja, a palavra estima, eu amo a etimologia da palavra. A palavra estima quer dizer a preservação de algo ou de alguma coisa que eu desejo que se mantenha vivo. Estima. Autoestima é a capacidade, intenção de nós mesmos cuidarmos de nós a ponto do que depender de nós nos mantermos vivos. Olha que coisa maluca. Então, autoestima não é um estigma de uma palestra motivacional. Autoestima é assunto de saúde pública, porque alta autoestima te gera força para ser sustentável. Baixa autoestima te leva à escassez. Primeiro, da emoção, depois do concreto, porque uma coisa puxa a outra. Então, o novo normal fez já que esse assunto se tornasse pauta. O que ele tem é que se manter pauta depois da Exatamente. Covid-19. Porque eu sou uma pessoa extremamente otimista no tocante à esperança. Eu não sou bobinha. Ai, tá tudo bem, vai ficar tudo jóia. Não me chama pra isso. Tá, tá ruim, cara. Tá difícil. Mas a gente tem que achar um jeito de ir pra cima. Eu sou dessa vertente. É Mas, aquele tal negócio, não é só enxergar o problema, é enxergar meios para tentar solucionar o problema, né? e sem, Igor, acho que a grande provação da gente para termos aprovação ou reprovação, né? E sermos ou não promovidos para a próxima fase do videogame, o quanto eu e você conseguimos, de fato, com essas informações, nos mobilizarmos e ajudarmos as pessoas que estão Falhou um conosco. pouquinho a internet. Olha um pouquinho. Eu Falhou. vi até onde? Agora estou normal aqui. Não, você falou nos moldar, aí falhou. Pra gente, nós precisamos nos moldar e nos fortalecer. Até porque nós seremos o resultado do que praticarmos. Então, a diferença do que você e eu queremos para onde nós queremos chegar é o que a gente vai fazer com isso. É o que nós faremos com isso. Né? Eu vou usar falar inglês, eu estou diante aí do professor de inglês. To-do list. O que faremos com isso? O que eu vou de fato me movimentar depois dessa live e ir para cima, sabendo que a tristeza precisa ser dimensionada tanto quanto a alegria. Então, a tentação da gente, sabe qual é? É ou subestimarmos coisas realmente muito importantes, ou superestimarmos, né? Coisas que podem ser minimizadas. Então, fica uma dica pra gente no nosso mundo durante Covid e pós-Covid. Vamos minimizar ao que é. Olha, há uma É palavra que dar a real impressão, né? A real noção, né, do tamanho é do problema. especificidade. Porque as grandes mudanças na vida da gente só acontecem no específico. A generalização não produz mudança. Olha, todos têm alguma coisa, todos é muita gente, entendeu? Nossa, eu estou inconformada com isto. Eu estou inconformada com aquilo, eu estou feliz por isso. Se a gente para identificar as causas raízes e as especificidades, a gente se fortalece. E até para colocar o pezinho no chão e tentar voar também, porque eu concordo que a gente tem que ter o pé no chão, mas a gente tem que voar, a gente tem que ir adiante. A gente precisa ouvir pessoas. E nem sempre a gente está habituado a ouvir pessoas. Tá? Até porque algumas pessoas que convivem conosco abusam de nós e falam de qualquer jeito conosco e a gente vai se retraindo. E às vezes elas falam coisas importantíssimas das quais nós não damos valor. Faz sentido isso, Igor? Muito, muito. Então, assim, o mundo pós-Covid, o nosso mundo pós-Covid, de fato, tem que ser um mundo em que a gente esteja mais forte. Nós tivemos perdas reais. Igor, eu estava num programa de rádio agora à tarde, depois eu vou convidar vocês para estarem na próxima semana, né, falando de carreiras também, isso é bem legal. E a gente comentava o seguinte: como, diante de um cenário como esse, a gente vai sair vivo e fortalecido? Isso não é ser pessimista,
É colocar na ponta do lápis o que você perdeu. E a última viagem que eu fiz, Igor, este ano, a trabalho, foi em março. Eu viajo quase todas as semanas, dando Eu treinamentos lembro. sociais. Eu estava na empresa com 4% online e 96% offline, presencial. Então, eu estava lerda demais na minha transformação digital. Lerda demais. Agora, fião, a água subiu. Vai sair curso online. Eu tenho feito muitas ações. Eu já conhecia as ferramentas de atuação, de atendimento online, mas eu não as usava com a estratégia que eu deveria ter usado. Tá? Então, hoje, o que se acelerou deixa a gente doido também. Deixa a gente maluco, porque você se sente impotente. Inclusive, eu não lembro onde que eu vi, né? E quem foi que falou. O que a gente viveria daqui a 5 anos, 10 anos, mais ou menos 5 a 10 anos, foi adiantado para agora, para o hoje. Então, assim, Isso é a gente vê tribunais ainda, e não só tribunais, né? A gente vê, eu estou trazendo para tribunal porque tem muitos aqui que são advogados. Mas a gente vê, por exemplo, eu fui fazer uma consulta hoje de uma ação civil pública, porque eu tenho que fazer um mandado de segurança. E uma decisão que eu queria inclusive ver a íntegra do processo, entender como é que se deu a dinâmica e tal, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um dos estados mais ricos que a gente tem no Brasil, né? E eu não consegui acesso aos autos na íntegra. Por quê? Porque ele não é todo digital. Então tem trechos que são digitais, ele é um híbrido, na verdade. E, por exemplo, eu não consigo ver a petição que gerou a ação civil pública. E aí, o que eu fiz? Bom, como eu sei quem foi que fez a ação civil, eu vou buscar na fonte. Então, eu fui ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, olhei e baixei para eu dar uma olhada depois, para eu fazer esse mandado de segurança. Mas a gente vê que mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, você ainda vê aqueles calhamaços de processos, enquanto a gente está num contexto totalmente necessariamente digital. Por exemplo, aqui no Ceará, que é um tribunal muito menor, porque São Paulo é maior, é o que mais tem volume de processos, de ações. Eles tinham um projeto que iniciou, salvo engano, em 2017, se não me falha a memória, 2017, de digitalizar até o final de 2020, começo de 2021, todo o acervo. E aqui você tem várias cidades aqui que hoje são virtuais, e mesmo cidades de vara única. Hoje já existem poucas comarcas que são ainda processos físicos, mas que eles ainda deram um plus, que eu não sei se tem em São Paulo, por exemplo, que eu consigo peticionar eletronicamente para um processo virtual. Então eu não preciso me mover para para a cidade onde está o processo para fazer isso. Eu digo isso de experiência porque eu estou em Juazeiro do Norte, sul do Ceará, né? Eu estou pertinho de Pernambuco, do lado de Pernambuco, né? E eu tenho um processo em Guaraciaba do Norte, que é divisa com Piauí praticamente, no norte do estado. E eu consigo fazer esse peticionamento eletrônico sem necessariamente sair daqui ou sem enviar a petição pelo correio. Quando você fala dessa postura digital, remete a gente para esse pós-Covid, a gente precisa entender em qual estágio digital nós estamos. Tá? Então, Exatamente. se é o nosso mundo, a gente pode falar aqui de vários conceitos importantes, porque eles todos afetam a gente. E a gente tem que considerá-los, mas tem que entender o seguinte: como é que eu tô? O que eu entendo das mídias sociais? Quais são os sistemas que envolvem o meu trabalho? Então, assim, sendo bem prática, né? Você que está ouvindo essa live, está fazendo sentido para você, né? Que bom que algumas pessoas estão se manifestando, isso é bom que dá um norte para a gente, né? Mas, ó, Exatamente. entenda a realidade do teu mundo. E que coisas você precisa saber? E que resistências você tem a cada uma delas? Que facilidades você tem? Então, um assunto para a gente falar numa dessas lives, Igor, é sobre gerações. A reação das gerações frente a esse momento atual. Porque, ok, há comportamentos dos baby boomers, dos booms, sabe,
da geração X, dos millennials, da geração Z e da geração neném, né? Nenhum nem outro, né? Nem trabalha nem estuda, tá? Então, ou seja, esse é um jeito, mas há um outro tipo que nos empurra, um outro quesito que nos empurra a ter reações, que são os nossos perfis comportamentais. Então, a questão do autoconhecimento, ela vai me convencendo que talvez seja a questão essencial no tocante ao nosso mundo pós-Covid. Porque o autoconhecimento nos dá clareza do que temos, do que falta, fica até emocionada, nos dá gratidão pelo que temos, porque, olha, às vezes você está tão desesperado pelo que falta, que, poxa, você já caminhou tanto, você já conseguiu tanta coisa. Há um provérbio hebraico que diz assim: quero trazer à memória tudo que possa me dar esperança. Que são fatos que te levam a enxergar um futuro sem desprezar o presente. Porque a única coisa que a gente toca é no presente. O passado, se a gente está tocando, eu não sei o quão saudável a gente está. Né? E o futuro, a gente está correndo. Mas quando a gente E toca muitas vezes no e vira passado a gente acaba sofrendo até mais, mexendo em feridas que muitas vezes já estavam até cicatrizadas, né? tá? Então, assim, o autoconhecimento, para quê? Mas também não é uma coisa egoísta. É o autoconhecimento com altruísmo. Eu acho que essa... E aí eu vou falar um pouco de neurociência, desses conceitos, para não parar, porque eu estou falando aqui com pessoas que vão às fontes, né? E eu respeito muito isso e admiro. Olha só, gente, você sabia que para cada uma emoção ruim, nós temos que ter pelo menos 3 emoções positivas? E quem fala isso são os estudiosos, cientistas da neurociência embasando a psicologia positiva. E não é psicologia positiva de, ai, tá tudo bem. É a positiva do florescimento humano, que é o despertar do seu máximo potencial. Tá? Então, olha só, Igor, pensa bem, não precisa falar não, que a gente está em rede nacional e internacional. Qual a última emoção muito negativa que você teve, que te fez mal? Compara quantas positivas você teve. Aí é que vem o autoconhecimento. Se eu já sei, eu aprendi que eu preciso de 3 para 1, e eu tô com essa 1 pulsando em mim, né? Que tá doendo, tá me machucando, tá me deixando nervosa, tá me deixando triste, sei lá, depende. Aí, Igor, essas 3 eu vou procurar até achar. Ou seja, o nosso cérebro, ele nos ajuda sob o nosso comando também. Cérebro, me fala aí, uma emoção positiva. Ele não vai responder dessa forma, mas você vai buscar no seu Você vai hardware, trazendo à memória, né, aquilo que é bom, aquilo. tá? Inclusive, essa semana, falando justamente nisso, essa semana eu estava conversando com uma amiga, não sei se eu posso falar o nome dela, se puder, ela está aqui, tá? Mas se eu puder, vai colocando aí no comentário. E ela me deu um feedback muito bom, porque assim, com vários colegas na época da faculdade, e às vezes até depois da faculdade, muitos acabam olhando, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Por exemplo, você tem advogados que... advogados não, você tem perfis, né? Não necessariamente na advocacia, mas em outros também. Mas você tem, por exemplo, um perfil que daria um excelente... aí geraria o advogado, né? Um excelente advogado criminalista, mas que ele não se daria tão bem dentro de audiência, que ele é ótimo em petição, ele é ótimo em atendimento, ele é ótimo em audiência. Cada um tem um perfil, e não só dentro da advocacia, mas dentro de outros ramos do direito, e não só dentro do mundo jurídico, mas dentro do contexto geral. Né? E ela me deu esse feedback um belo de um dia. Eu nem lembrava dessa conversa, ela me lembrou dessa conversa, e ela me falava muitas vezes que ela tinha receio de ir para a advocacia, porque ela queria concurso, ela achava que de repente seria mais interessante. E aí eu conversando com ela, justamente nesse sentido, e ainda mais hoje, que a gente tem vários contextos dentro da advocacia, dentro do ramo jurídico como um todo, que aí vem desde resolução de conflitos com métodos autocompositivos, por exemplo, mediação, conciliação, até mesmo os mecanismos heterocompositivos, né? Eu devo estar falando grego para Rosana agora. Algumas coisas eu estou só no de conteúdo.
Conspiração eu sei. Então, né? Conspiração também. E aí, por exemplo, arbitragem, que são meios de se evitar aí a possibilidade de um processo litigioso muito devastador, né? Então a gente tem possibilidades. E você, cada um, eu vejo em muitos ali, por exemplo, eu vejo que muita gente via muito, né, disso. Que muitos tinham um perfil para peticionar que era uma maravilha, e tinha outros que eram mais reservados, então não poderia, de repente, num primeiro momento, ir para atendimento, teria que se trabalhar essas questões e tudo mais. E isso, muitas vezes, a gente não para observar. É a questão do autoconhecimento, como a gente tem trabalhado aqui, né? Como a Vou gente tem pegar falado. esse gancho para a gente diferenciar duas coisas: limitações e limites, tá? Há várias coisas na vida da gente que a gente ainda não se descobriu ou não adquiriu competência. Pessoas que fazem bem alguma coisa, o fazem ou porque é um dom, isso é uma teoria, ou porque é um talento, ou porque é competência. Dom, nessa teoria, não me lembro do teórico que fala sobre isso, dom é aquilo que veio instintivo em você. Sabe, veio no kit de fabricação? Né? Como eu e você acreditamos, Deus nos deu. É um dom. Uhum. Talento é quando você descobre que esse dom está em você e você utiliza para o bem, tá? E competência é quando não veio de fábrica ou que veio é insuficiente, tá bom? Aí você fala, mas Rosana, como assim? Bom, para se fazer bem alguma coisa, para ser excelente, você precisa de praticar, repetir, né? Já, o sábio já diz isso, que a excelência é um hábito. Ok. Só que é uma coisa em comum, independente de ser dom, talento ou disciplina. Ou competência, já entreguei o ouro, é disciplina. O quanto eu tenho autoconhecimento para enxergar, Igor, que isso aqui é uma limitação que eu vou vencer e vou melhorar minha performance. Mas há coisas, Igor, que eu não tenho que vencer. Eu tenho que grudar no Igor, que é bom nisso, e nós dois fazemos uma parceria. Então aí, dentro do ramo do direito, dentro, por exemplo, de uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, do atendimento a empresas, quantas vezes eu vou atender uma empresa e estou lá para ampará-la a criar a missão, visão e valores, a criar o planejamento estratégico. E ela precisa, por exemplo, de uma gestão de processos. Eu até faço gestão de processos, mas eu faria em 200 horas, choraria na metade e não veria a hora de terminar para dar o treinamento de como utilizo aquilo. Porque o meu perfil é um perfil que não tem ele não se realiza intrinsecamente ao realizar coisas rotineiras por muito tempo, né? Ai, Rosana, me decepcionei com você, filho. Achei que você era assim. Bobagem. O meu perfil é um perfil criativo, é um perfil curioso, tá? Ele é bom? É, mas também tem a sua parte ruim. Porque a gente que é criativo, você se distrai fácil, tá bom? Então, aos criativos, disciplina. Aos disciplinados, viajam. Faz sentido ou não faz, gente? Vai colocando aí a sua Muito. pergunta. Olha, tem o uau aí, né? Tem o uau aí, isso mesmo. Então, perceber o seu perfil criativo, aí você fala, tá bom, Rosana, eu estudei tanto aqui, mas como é que eu sei disso? Vão algumas fontes. Assessments são avaliações sérias, comprovadamente científicas, em que você pode degustar e adquirir diagnósticos do teu perfil. Por exemplo, inteligência emocional. Entre outros que há, o que eu mais gosto e também é o que eu mais conheço, então eu estou enviesada porque eu não tenho uma amplitude de outros conhecimentos, de outros sobre a inteligência emocional, que é o TQ da Thomas International. Eu me certifiquei lá e aplico esse acesso. Ele dá o percentil em cada faceta da sua composição emocional. Por exemplo, felicidade. Só que uma dica, gente, quando você for fazer uma avaliação de perfil, uma avaliação, um assessment, não é certo ou errado. Tem vantagens e desvantagens, coisas boas e coisas ruins em cada perfil. Então, por exemplo, se a gente olha assim, uma pessoa com empatia baixa, ela é uma pessoa que você fala, caraca, ela não é inteligente emocionalmente. Se outros fatores não a ajudar a elevar os seus relacionamentos, por exemplo, se ela tem um percentil baixo de relacionamentos e de empatia, alguma coisa não está bacana no convívio dela. Empatia para o assessment não é apenas se colocar no lugar do outro.
para este assessment, e aí cada assessment tem uma linguagem específica, isso que eu quero chamar-nos a atenção, né, para a gente pensar nisso, a empatia para esse assessment quer dizer o seguinte, o quanto eu percebo e considero a emoção do outro e a minha na tomada de decisão. Eu posso ver o Igor nervoso e, ó, nem aí, eu tenho que falar mesmo, e aí? Tá? Aí, algumas vezes eu vou ter que falar e o Igor vai estar nervoso. Você sabe que não é o melhor momento. Mas você Como é que eu vou fazer isso? como eu vou fazer? O empático, ele vai considerar a sua emoção, ele vai, a emoção do outro, a sua, mas ele tem uma missão, que uma missão não tem emoção envolvida. Mas ele vai procurar, ao que depender dele, ser o mais polido e respeitoso, ainda que a notícia precise ser dada. Faz diferença isso, tá? Agora, a felicidade para um assessment de inteligência emocional não é eu tô feliz, não. É o como as suas emoções estão no momento presente. Olha que diferente. Então, há dicionários, assim como há um dicionário para segurança, um dicionário para advocacia, sei lá, se é assim que chama. Um advogado, Juridiquês. um dicionário para cada ramo de atividade, Uhum. para as nossas avaliações comportamentais também. Então, busque, por exemplo, DISC. Há vários gratuitos. Só que o gratuito ele tem uma vantagem que você acessa o conteúdo, mas ele é superficial, né, gente? Por isso que ele é gratuito. Porque é fruto de pesquisa, então normalmente o mais aprofundado e com devolutiva, ele gera um pouco mais de investimento. Mas o DISC, D-I-S-C, ele é um referente, um referencial aí de assessments ao lugar do mundo, né? A Amanda está gostando, né? Imprescindível no atual contexto. Agora eu quero dizer o seguinte: negociação. Eu quero falar com o advogado e depois eu vou embora mesmo, daqui a alguns minutos. Gente, vocês negociam, vocês defendem, vocês argumentam, vocês pesquisam para o outro, né? Eu quero agora perguntar para você. O que você tem defendido das suas necessidades? E aí eu trago um grande, delicioso conceito para todo sempre, que é a comunicação não violenta. Comunicação não violenta é a comunicação que enfatiza-se e se posiciona mediante 4 perspectivas. Primeiro é observação. Até aí, eu acho que a gente vai até bem. Depois são os sentimentos envolvidos, as necessidades e a solicitação dos pedidos. Para tudo, para tudo. Você tem que ler, eu indico para vocês ler Comunicação Não Violenta do Marshall. Ele é Eu já ia top. falar exatamente disso. Ele é top. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ler. Amanda também, inclusive, que a Amanda estudou comigo. A Top. gente teve uma disciplina justamente de métodos para uma comunicação não violenta. Então, a gente tinha uma disciplina teórica, né, de mediação e conciliação, e uma Isso. prática. Perfeito. Perfeito. Então, aí eu quero provocar vocês uma reflexão assim. É lógico que se vocês forem advogados grosseiros, vocês não vão ter cliente nenhum. Então, se vocês forem violentos, a vida vai ensinar vocês. Vai fazer uma gracinha lá com o juiz, vai fazer uma gracinha com o seu cliente. Então, assim, isso eu acho que apenas nos nossos pontos de melhoria, de alguma forma nós vamos amadurecendo e se lapidando. Agora, o quarto ponto é que eu quero te provocar, você que está aí nessa live com a gente. Sabe qual é o quarto item da comunicação não violenta? Solicitação dos seus pedidos. O quanto você consegue comunicar para as pessoas que convivem com você, para o teu cliente, para o teu cônjuge, para o teu noivo, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu marido. O quanto a gente consegue externalizar. E eu estou falando de coisas vitais para nós. Respeito. Olha, até aqui você vem, daqui não dá. E tem um jeitão de falar isso e não ser violento. Uma delas é, se eu disser para você, Igor, você me chateia quando você fala isso. Isso é uma comunicação violenta. Quando eu digo assim, Igor, quando você falou isso, eu fiquei chateada. Eu não culpo você, eu coloco comportamento. Então, para a gente pensar, o seu novo mundo precisa ter você melhor. E para ter você melhor, você precisa se respeitar. Rosana, eu já me respeito. Eu fico feliz com isso.
Mas eu quero agora te convidar a se respeitar de uma forma pós-graduada, tá? Que é olhando as suas relações e vendo que em alguns momentos você cedeu onde não era para ceder. Sabe por quê? Porque pessoas que não sabem dizer não é porque tem um baita medo de serem rejeitados. E quem se identifica, levanta a mão, um monte da gente, Todo mundo, né? muitos nós, né? Então, aí que tá. Será que aí aquele início da nossa conversa, o início da nossa conversa, a gente de fato quer chegar mais forte? Eu preciso me conhecer. Só que não adianta só eu me conhecer, eu preciso me fazer conhecer. Aí tem uma teoria na psicologia muito legal, que é o ponto cego, a janela de Johari. Johari é assim, porque é a junção de dois caras, do Joe lá e do Hari. É janela de Johari. E eu vou encerrar minha fala, que o nosso tempo já está acabando, né, Igor? É, é uma pena, né? A gente podia fazer umas 2 horas ainda, né? Ó, vou falar rapidão. Janela de Johari trata um quadrante. O quadrante que é aquilo que eu vejo e você vê, beleza. Aquilo que eu vejo e você não vê, eu não consegui me mostrar ou é um ponto cego para você. Há coisas que você vê em mim e eu não vejo, é um ponto cego para mim. Aí você vai falar, Rosana, mas espera lá, tem todo mundo ver tudo? Não. Tem a distinção entre transparência e nudez. Preserve-se sendo transparente, mas não seja vulnerável por opção, se despindo diante de algumas situações. Então, até pedidos de desculpas, até fragilidades que devem ser demonstradas. Eu sou daquelas que demonstram várias vezes fragilidades, mas eu tenho sempre que me cuidar. Por conta de ser expansiva, será que eu estou sendo transparente ou me despindo? E o despir exemplifica que alguma coisa não deveria ser falada, ou daquele jeito, ou naquela hora, ou com aquelas pessoas. E é isso aí. Espero que tenha sido legal, Igor. Ai, pra mim, ó, a Amanda já tá falando para marcar a próxima. Oba! E é bem justamente isso, né? A gente muitas vezes não para analisar e se centrar, né? Para a gente ter a ideia desse todo, né? Para a gente compreender esse todo que você, eu, todo mundo, a gente para analisar. Porque assim, quando a gente vai falar de ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a gente tem uma completude e uma complexidade muito grande. E quando isso também vem para o contexto social, então nem se fala, ganha outras expressões, ganham outros retratos, outros reflexos. Né? E isso em todas as relações que a gente possa colocar, seja uma relação de amizade, seja uma relação familiar, seja uma relação de amigos, de colegas de trabalho, em todos os sentidos, né? É verdade. E quando a gente senta, respira, olha para a gente, conhece, a gente passa a se conhecer mais, a gente consegue ver, como você mesmo já até remeteu anteriormente, no início da conversa, a gente consegue entender o que é limite, o que é limitação, e mais do que isso, a gente consegue transpor os limites que a gente enxerga para a gente poder vencer as barreiras que muitas vezes eram barreiras que nós mesmos tínhamos colocado. É verdade, é verdade. Eu acho, assim, muito arrogante alguém que diz assim, tudo depende de você. Não é tudo. Mas a maioria das coisas depende. Porque há um evento externo, há eventos externos, a pandemia, por exemplo. Mas a maior parte depende de nós. Eu concluo agora com uma estatística. O nosso comportamento, a maneira de vermos o mundo, ela tem de 40% a 50%, às vezes até 60% de genética. Então, pai e mãe estão aí instalados. Veio de fábrica. 10% são coisas que acontecem, eventos, perdas, ganhos. E o restante, 30% a 40%, que vai depender o quanto você pegou da genética, depende de comportamentos, treinamentos e habilidades. Vamos transformar o que precisa ser transformado? Vamos pedir ajuda onde precisa ser pedido ajuda? E ó, eu coloquei aqui uma ferramenta. Busque essa ferramenta, perdas e ganhos. E coloque o que você perdeu com a pandemia e o que você ganhou. Ela é uma boa base para você construir o seu mundo pós-pandemia. Quero agradecer, tem 18 segundos, mas eu quero agradecer muito, Rosana. Beijo, saudades. Fazia muito tempo que a gente conversava, né? Foi muito bom.
foi muito bom para mim, foi uma lição. E eu vou deixar também disponível no meu canal do YouTube. Então, quem quiser ver, Perfeito. além daqui